Fechado para balanço. Esse é o tema que a gente vai conversar hoje. Não é uma série, uma mensagem para a gente refletir, para a gente pensar um pouquinho. Eu queria que a gente refletisse sobre esse tema. O que vem à sua cabeça quando falamos sobre esse tema? Fechado para balanço. O que você lembra? Né? O que vem à sua mente? Você talvez já tenha visto isso em alguma loja. Talvez você tenha visto já alguma empresa fazer isso, né? Colocar fechado para balanço. Esse é um termo que é muito utilizado no meio comercial, no meio industrial até. E para a gente, algumas pessoas acabaram assumindo esse termo para si. Quando uma empresa fecha para balanço, ela para por um período. Né? Às vezes para parte dela por um período, e ela fecha para os clientes, ou metade dela fecha para os clientes, mas lá dentro o trabalho não para. Lá dentro eles estão contabilizando os prejuízos, contabilizando o lucro, vendo o que dá para melhorar, vendo o que tem em estoque, o que não tem. E aí algumas pessoas também resolveram aderir esse termo para a sua própria vida e se fecham para balanço de tempos em tempos. De tempos em tempos, algumas pessoas fecham para analisar, para pensar, para ver como que vão prosseguir daqui para diante, né? Às vezes a gente pega para fazer isso no final de ano, às vezes começo de ano, e a gente começa a contabilizar os acertos, os desencontros, o que deu certo, o que deu errado. Há sim momentos em que a gente deve olhar para dentro de nós para poder analisar a trajetória, para poder analisar a jornada, para a gente saber da onde nós viemos e para onde nós estamos indo. Porém, a gente não precisa esperar tanto tempo para fazer isso. A gente não precisa esperar final de ano, datas específicas, momentos específicos para fazer isso. Esse olhar para dentro de nós tem que ser constante, tem que ser uma postura proativa nossa. E também, ao fechar para balanço, nós temos que ter o compromisso de reabrir. Porque muitas pessoas não têm o compromisso de se abrir novamente. Tem pessoas que se fecham para balanço e não se abrem mais. Então, o que eu quero dizer sobre fechar para balanço? Fechar para balanço é olhar para trás, para os erros, para os acertos, e olhar para frente, para as projeções. Para o que eu quero daqui para frente? Como é que eu quero a minha vida? O Albert Einstein tem uma frase que ele dizia: os problemas significativos que enfrentamos não podem ser resolvidos no mesmo nível de pensamento em que estávamos quando criamos. Nós precisamos ter uma nova capacidade, precisamos refletir, precisamos de um novo mapa mental para a gente poder, uma nova configuração mental, melhor dizendo, para a gente poder resolver os problemas que estão agora na nossa vida. Porque se a gente repetir o mesmo padrão de comportamento, a mesma forma de pensar, quando esses problemas foram criados, a gente não vai conseguir sair deles. Porque se a gente tivesse capacidade de sair deles, a gente não entrava neles. A gente teria pensado antes e não entrava nos problemas. E essa é uma época do ano muito propícia para isso, porque é uma época do ano, o carnaval, é uma época que é muito convidativa para a gente se expor, né? É uma época que convida à exteriorização. Ela convida a gente a exteriorizar uma felicidade ou uma alegria que nem sempre é verdadeira. Eu não sei se vocês viram essa semana, eu até baixei o vídeo, mas eu não coloquei no slide. Uma moça que participou de um reality show aí não sei em que canal, e ela fazendo um vídeo de carnaval. Filmaram ela fazendo um vídeo de carnaval. E aí aparece ela com o celular assim, aí ela olha para o lado, olha para o outro, alguém entrega alguma coisa para ela, aí ela mira o celular e... Aí ela para, ela olha, vê o cenário, aí depois... Felicidade de Instagram. É uma coisa psicótica, né?
A pessoa forma e fomenta uma felicidade para mostrar para as pessoas que ela está. Mas quando ela sai da câmera, aí aparece ela olhando, alguém filmando no escondido, parece ela nitidamente está trabalhando. O que viralizou foi alguém filmando ela fazer isso. É um negócio meio complicado. Mas nós somos convidados a exteriorizar isso, essa alegria, essa felicidade de Instagram, de rede social. E eu, honestamente, se eu pudesse, eu não teria nenhuma. Mas o bom do Facebook é que ele me lembra do aniversário dos meus amigos. Isso é ótimo. Né? Essa é a coisa que eu mais gosto do Facebook. Eu não gosto de postar. Até a semana retrasada, eu nem sabia que tinha status no WhatsApp. Minha esposa que falou para mim, o pessoal postou aqui e tal. Eu falei, mas tem como postar isso no WhatsApp? Eu não faço ideia, eu não gosto disso. Eu acho que isso começa eu acho que a tecnologia ela é positiva, mas ela quando entra em algumas situações e ela começa a remoldar alguns comportamentos, e é natural que ela faça isso. Por exemplo, hoje a gente tem muito mais mobilidade com o Uber do que a gente tinha antes, só com táxi. Hoje a gente tem muito mais facilidade com o WhatsApp do que a gente tinha antes com SMS. Então a tecnologia ela é boa, ela vem para ajudar. Porém, quando ela começa a estragar alguns princípios da vida, eu já acho meio complicado. E num tempo em que a gente é convidado à exteriorização, um tempo que a gente é convidado a expor uma alegria, carnaval, todo mundo tem que estar feliz e tudo mais, talvez para nós seja uma boa oportunidade de ficar em silêncio. Talvez para nós seja uma boa oportunidade para perceber para onde o sopro de Deus está indo. Talvez seja uma ótima oportunidade para a gente perceber a agenda de Deus para a nossa vida. Talvez esse tempo seja bom para isso. E é isso que eu gostaria que a gente conversar hoje. A gente fazer uma meditação a partir de um salmo que pode nos ajudar nesse momento de olhar para dentro da gente, fechar para balanço e sair dessa situação refletindo, tendo novos pensamentos. E para isso eu quero meditar com você no Salmo 90, um salmo de ou para Moisés. Um salmo muito bonito, o mais famoso é o 91, né? Aquele que habita a sombra, descansa, não sei o quê. Mas o Salmo 90 é um salmo de meditação. É um salmo muito bonito. Eu gostaria de chamar para a gente conversar sobre ele. E assim, eu não vou fazer eu queria que a gente pensasse junto, entendeu? Eu queria que a gente refletisse junto. Eu não trago verdades, trago reflexões. Eu vi esse negócio aí, eu vi um negócio no Face, cara. Trago verdades. Todo mundo traga verdades. Que isso, trago verdades, velho? Aí eu adotar, trago verdades. Hoje eu não trago verdades. Eu trago reflexões. Tem um outro negócio aí, na base, né? Até o tema do acampamento dos adolescentes é na base. Eu fui descobrir ontem que tinha uma hashtag na base, um negócio. Gente, eu sou muito perdido para essas coisas. Mas eu queria que a gente pudesse ler juntos e refletir um pouquinho sobre isso. Juntos. O texto diz assim. Cadê? Perdi. Aqui. Versículo 1. E a gente vai por aí. Senhor, Tu és o nosso refúgio sempre, de geração em geração. Antes de nascerem os montes e de criares a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Faz os homens voltarem ao pó, dizendo, retornem ao pó, seres humanos. Quando eu começo a perceber o que esse cara está me chamando para reflexão nesse texto, eu começo a perceber que ele está me conduzindo para uma reflexão no seguinte sentido. Olha, eu quero dizer para você que vai cantar essa música, que eram canções. Você que vai cantar essa canção. Eu quero dizer para você que Deus tem sido o meu refúgio na minha família, no meu povo, há muito tempo. Há muito tempo, Deus tem sido presente na minha família. E isso é uma constatação, eu não estou contando história. Deus, Ele está no meu caminho faz muito tempo. E eu quero te dizer como é que Ele é grande. Deus, Ele é grande. Deus, eu sei que Tu és grande. Porque Ele começa falando com Deus. Senhor, Tu és o nosso refúgio.
Deus, eu sei que você está na minha família, eu sei que você está na minha vida faz muito tempo, e eu sei que você é grande demais. E eu sei que se você quiser, você faz a gente voltar ao pó. E voltar ao pó aqui não é só morrer. Voltar ao pó talvez pode ser interpretado como a condição humana de fragilidade. Voltar a ser humilde. Voltar ao que deveria ser. Deus é capaz de nos fazer voltar ao que deveríamos ser. Ele está dizendo para mim e para você que tempos de deserto, tempos de fragilidade, servem para nos relembrar quem Deus é e quem nós somos. Quem é quem nessa vida bandida. Os tempos de angústia e de dor servem para nos lembrar quem nós somos e quem Deus é. A correria e a demanda do nosso dia a dia, essa experiência tóxica de vida que a gente experimenta, e é tão tóxico que a gente é tão contaminado que quando a gente tem um espaço livre, a gente não sabe parar, a gente arruma algo para fazer. Você já percebeu isso? Você é doente assim igual eu? A gente está com tempo livre? Não, eu não consigo deitar no sofá e assistir a minha série. Eu fico com o negócio aqui, palpitando, o que eu tenho que fazer, o que eu tenho que fazer, o que eu tenho que fazer, o que eu tenho que fazer. Aí eu estou me libertando desse negócio, cara. Estou fazendo jejum, oração, passando sal grosso, que eu falo, eu quero minha Netflix. Ah, não, estou parando com esse negócio. Preciso fazer um... o negócio, o sal grosso é essa pegada, do churrasco. A gente às vezes não consegue parar, não consegue se permitir parar, porque tem uma vozinha dentro da gente dizendo, larga de ser preguiçoso, larga de ser vagabundo, você não pode fazer isso. O que é isso? Sua mãe não era assim, seu pai não era assim. Enquanto isso, teu marido está trabalhando, você não pode parar. Sua esposa está lá correndo atrás, cuidando de um monte de coisa, e você vai ficar aí, deitado de perna para o ar. A gente tem essa vozinha que não deixa a gente parar. E o problema também que não deixa a gente parar é que talvez a gente, quando para, a gente não estaciona, né? A gente já arria os pneus, né? Tem gente que não estaciona o carro, tem gente que já, para sair dali, só o reboque. Não estacionou, já voltou, já afogou o carro, já tá, não sai. Então tem gente que é ativo demais, gente que é lerdo demais. A gente não consegue encontrar o meio termo, a gente está sempre... E a gente critica quem faz, já percebeu? Você está lá, é seu compromisso, está na sua agenda, é sua responsabilidade. O outro está com horário livre, você olha para o outro e fala, um quintal para varrer. Você queria ser do Harry Potter, mandar a vassoura vir rodando e cair na mão da pessoa, né? Porque a gente não consegue ver pessoas paradas. Essa vida que a gente vive é uma vida tóxica, e ela contamina, ela contagia. E a gente nessa vida tóxica, a gente não consegue saber quem cuida de quem. Se é você que está cuidando para que Deus fique de boa, ou Deus está cuidando para que você fique de boa. A gente inverte o papel, a gente não sabe quem precisa de quem. Tem igrejas, é muito interessante, tem igrejas que fazem assim, dê uma chance para Deus. Dê uma chance para Deus. Receba Jesus em sua casa, você vai ver, Ele não vai te decepcionar. Percebe o negócio? É como se... Não, eu estou bem sem Deus, mas eu vou dar uma chance para Ele. A gente inverte o papel. E a gente às vezes não sabe quem precisa de quem. E esse salmo vem para nos ajudar a lembrar quem precisa de quem. Quem é quem nessa história. O texto continua, no versículo 4, ele fala assim, olha a reflexão do cara, mano. De fato, 1000 anos para ti são como o dia de ontem que passou. Como as horas da noite. Como a correnteza, tu arrasta os homens. São breves como o sono. São como a relva que brota ao amanhecer. Germina e brota pela manhã, mas à tarde murcha e seca. Somos consumidos pela tua ira e aterrorizados pelo teu furor. Conheces a nossa iniquidade. Não escapam os nossos pecados secretos à luz da tua presença. O que ele está dizendo aqui? Ele falando, cara, viver com esse Deus é complicado pra caramba. Porque Ele é poderoso, muito poderoso. E Ele sabe tudo que eu faço.
Ele sabe quando eu implico com meu marido e quando eu implico com a minha esposa. Ele sabe quando eu estou de má vontade com aquele cliente, não vou fazer, só de sacanagem. Ele sabe quando você é má, quando você é mau. Ele sabe disso. Ele sabe até onde vai a sua paciência e sabe que você poderia dar um pouquinho a mais, você fala, não, daqui chega, já dei muita brecha. Não, chega de misericórdia. Ele sabe que você tem misericórdia para dar, mas você impõe o seu limite e fala assim, não, esse aqui é o meu padrão. Mais do que isso, né? Hoje é dia de maldade, dia de... Sexta-feira, dia de maldade. Ele sabe o dia que a gente tira para ser mal. Ele sabe muito bem. E aí você chega com a cara mais lavada do mundo e fala, Deus, tu conheces o meu coração. Ele fala, sei mesmo. Conheço mesmo. Sei tudo. Mas a gente acha que não funciona assim. A gente acha que Deus conhece aquilo que a gente dá a conhecer. Fala, não, Senhor, você ouviu hoje, Deus. Foi difícil agir com misericórdia. Ele fala assim, cara, eu agi com muito mais misericórdia contigo. Tu não consegue passar nem um 10 para frente, rapaz. Toma vergonha nessa tua cara. Tu não precisava ter falado assim. Eu não falo assim contigo. Aí você chega com aquele jeito. Eu falo, não, Deus, me dá vitória nesta hora, Senhor. Mano, eu fico imaginando o senso de humor de Deus. Deus deve ficar olhando assim e falar assim, eu tenho cada filho. Porque Ele nos conhece e Ele fala assim, olha, para Deus o tempo é irrelevante. Guarda isso. Guarda isso. Isso vai fazer todo sentido mais para frente. Ele está dizendo, 1000 anos para você é como uma noite de sono. Sabe aquela noite de sono que você fala assim, cara, deixa eu dormir cedo, porque eu estou cansado e preciso descansar. E aí você se ajeita no travesseiro. Você tem que acordar às 6 da manhã no outro dia. Você se ajeita no travesseiro às 9 da noite. Se aconchegou. Você fecha o olho. Você abre. A noite já passou. Você fala, mas já. Eu precisava um pouquinho mais. Mas passa instantaneamente, é muito rápido. E ele está dizendo, para Deus isso é irrelevante. O tempo para ele é como uma noite assim, dormida assim. É fácil, é como um sopro, é muito suave. Deus, o tempo é irrelevante. Para Deus, para nós, não. Não dá para confundir em sã consciência quem Deus é e quem nós somos. Nós somos seres criados, seres falhos, caídos, que tendemos ao mal, e precisamos nos relacionar com esse Deus pautado na graça. Precisamos que Ele seja bondoso demais com a gente, porque senão não daria para a gente se aproximar. Porque Ele conhece a gente do avesso. Ele ia falar assim, já vem você com aquela desculpinha esfarrapada de novo, mano. Já vem a Tati de novo, as conversas, já conheço, ó. Já sei, mano. Já sei. Mas Ele não faz isso, Ele acolhe. Ele ri, acredito eu. Mas Ele acolhe. Porque é só pela graça dEle que a gente consegue ter esse relacionamento com Ele. Porque, caso contrário, a gente deveria ser consumido. A gente deveria ser consumido pela ira de Deus. Por causa do nosso pecado, por causa da nossa desconexão com Deus. Mas Ele não faz assim. O texto continua, o salmista continua dizendo, todos os nossos dias passam debaixo do teu furor, vão-se como um murmúrio. Os anos da nossa vida chegam a 70 ou a 80 para os que têm mais vigor. Entretanto, são anos difíceis e cheios de sofrimento, pois a vida passa depressa e nós voamos. Quem conhece o poder da tua ira? Pois o teu furor é tão grande como o temor que te é devido. O autor está dizendo para nós que se a gente não tivesse sofrimentos e desertos, nós iríamos consumir a vida sem consciência do seu valor.
Se você não tivesse momentos em que te faz parar, momentos em que te faz refletir, momentos em que te faz repensar, em que você chora de dor, momentos de angústia, você ia sair consumindo a vida sem dar valor nenhum a ela. Já parou para pensar que é na doença que você dá valor à saúde? Você está com alguma dor aí no corpo? Não, né? Você não está nem se importando com a unha do seu dedinho mindinho do pé esquerdo. Fala aí, você lembrou dela hoje? Deixa ela encravar, miserável. Deixa ela inflamar. Aí você vai lembrar dos tempos de bonança. Como eu queria ter meu pé de novo saudável. Porque é no tempo de dor que você lembra como é bom estar sem dor. Você valoriza. É no tempo da doença que você valoriza a saúde. É no tempo da escassez de recursos que você lembra e valoriza a providência de Deus. Sem isso, a gente já está como um trem, mano, um trem bala, consumindo tudo que passa à nossa frente, vivendo desvairadamente. Alá Lulu Santos, vamos viver tudo o que há para viver, vamos nos permitir, né? A gente ia desvairadamente, mas esses momentos de angústia e de dor servem para a gente refletir. E pior, algumas vezes nós só percebemos o valor de pessoas que estão ao nosso lado quando elas se vão. Quando as pessoas vão embora, aí nós percebemos o valor que elas tinham. Quando morrem, quando vão embora, quando a gente perde, aí a gente percebe o valor que tinha. E sabe o que é pior do que isso? É que quando a gente cai em si, que a gente perdeu a pessoa e a gente hoje valoriza que ela foi, a maioria das pessoas deixa de dar valor a quem está do seu lado hoje. Você dá mais valor para quem foi do que para quem ficou. Você dá mais valor para aquilo que você perdeu do que aquilo que você tem. Você dá mais valor, às vezes, àquilo que você tem que ganhar, aquilo que você almeja conseguir, do que o que você já tem. É tipo o cara, eu quero ir para Disney, eu quero ir para Disney, eu quero ir para Disney, e fica focado em ir para Disney. Aí o cara vai para Poços de Caldas, o cara vai para Serra Negra, vai para Cataratas do Iguaçu, o cara vai para um monte de lugar aqui perto, vai para o Chile, mas ele quer ir para Disney. Então ele não consegue valorizar nada dos passeios pequenos, porque ele está só focado lá. Você é assim também, não? A gente a gente não consegue valorizar aquilo que a gente tem, a gente só fica valorizando aquilo que a gente quer, aquilo que a gente quer alcançar. Principalmente isso com pessoas. Mas aí nós chegamos no clímax do Salmo. É o versículo que eu quero que a gente mais reflita. É o versículo 12, que fala assim: ensina-nos a contar os nossos dias, para que o nosso coração alcance sabedoria. Então você percebe, o salmista vem falando da diferença entre ele e Deus, e vem falando sobre o tempo para Deus, que o tempo para Deus é irrelevante. Mas quando ele chega e fala dele, ele fala o quê? Ensina-me a contar o tempo. Por quê? Porque para nós o tempo é relevante. Para nós o tempo importa, porque a nossa vida é curta, e ela, se a gente não perceber, ela voa, ela vai embora, a gente perde ela. Então, o que acontece com a gente? Nós precisamos aprender a contar os nossos dias. Na versão mais antiga dizia assim: ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos um coração sábio. E esse texto me proporciona 3 coisas muito importantes que eu quero que você reflita. E depois nós vamos fazer um resumo no final para você não ficar perdido. Mas 3 coisas importantes que eu quero que você reflita. A primeira coisa que é importante você refletir, que esse salmo nos diz é: ensina-nos. Ensina-nos. Ensinamento pressupõe relacionamento. Quando você ia para a escola, você tinha todo dia lá com a professora.
mal. Quem não tem uma professora que marcou a vida aí? Tanto para o bem quanto para o mal. Aleluia. Eu tinha uma de matemática, que era o terror da escola. E ela era minha prima. Ô, Jeová. Todo mundo fugia dela. Todo mundo queria ter aula com ela. Ela era excelente professora, mas cobrava. Até que um dia eu passei de ano e caí na turma dela. Ô, Jeová. Era da família. Misericórdia. Mas ela era uma excelente professora de matemática. Sempre você tem uma pessoa que marcou a tua vida. Por quê? Porque construiu relacionamento. Relacionamentos fazem diferença na nossa vida. Então, ensinamento de Deus pressupõe relacionamento, pressupõe cultivo. Cultivar esse relacionamento pressupõe, o ensino pressupõe investimento. Pressupõe que é uma jornada. Então o salmista está pedindo, ensina-me, Deus. Mas para isso, eu tenho que me comprometer com uma jornada. Eu tenho que investir nisso. Eu tenho que me dedicar a isso. Muitas pessoas criam seu relacionamento com Deus pensando no resultado. Pensando no que vai dar. O Carl Lewis, um atleta maravilhoso dos Estados Unidos, era um atleta de atletismo, durante muitos anos teve recorde mundial, um fenômeno das Olimpíadas. Ele dizia o seguinte: é tudo sobre a jornada e não sobre o resultado. É tudo sobre a jornada e não pelo resultado. Você está vivendo a sua vida com Deus pautado no que Ele pode te dar? Pautado no objetivo das suas orações que você tem feito? Ou pautado em desfrutar a jornada que Deus tem trilhado para você? Essa semana, nas mensagens do meu aniversário, acho que foi a Regiane que escreveu e eu respondi: a jornada é divertida. A jornada é divertida. Eu sei para onde eu estou indo. Mas se eu ficar só prestando atenção para onde eu estou indo nos meus objetivos, eu esqueço do caminho. Você já passou alguns momentos que você está dirigindo indo para casa e fala assim: nossa, eu nem sei como é que eu cheguei? Você está dirigindo tanto no automático que você nem sabe como é que você chegou? Às vezes você fala assim: nossa, aquele radar, passei. Agora tem que esperar 40 dias para ver se eu dei mole. Né? É uma angústia miserável. Mas por quê? Porque a gente não percebe o caminho. Você está acostumado a dirigir, vamos supor, aí você vai para o banco do carona, alguém está dirigindo. Cara, esse é outro caminho. É o caminho que você passa todo dia. Você fala assim: cara, é outro caminho. Abriu um negócio aqui. Nossa, abriu um restaurante aqui. Nossa, um mercado aqui. Por quê? Porque você começa a prestar atenção no caminho. É tudo sobre o caminhar, não é sobre o resultado. A gente tem que se esforçar na jornada, se esforçar no caminho. A segunda coisa que esse texto, que esse versículo me fala, que é: ensina-nos a contar os nossos dias. Contar os dias. Contar os dias, por quê? Porque o tempo voa. E essa vida tóxica que a gente estava falando no começo, ela contamina. E muitas vezes nós temos uma espiritualidade tóxica. Uma espiritualidade pautada na cobrança. Uma espiritualidade pautada em tentar agradar a Deus e ficar bem com Deus. Isso não é espiritualidade, isso é religiosidade. Uma espiritualidade que não entende que a gente se relaciona com esse Deus pela graça. Uma espiritualidade que não impacta você no momento de crise. Eu tenho visto muitas pessoas entendem o Evangelho, mas não conseguem conectar o Evangelho às suas frustrações. Não conseguem conectar a mensagem de Jesus nos momentos de angústia, nos momentos de dor, ou nos momentos de grande bonança. Porque as pessoas acham que quando aconteceu algo ruim, foi o capeta. Aconteceu algo bom, foi meu talento. Deus só serve para me ajudar a gastar o que eu conquistei ou me proteger do cão. É a única coisa que Deus serve. Mas não consegue conectar, por exemplo, quando você olha com um olhar de superioridade para outra pessoa. E você está se vendo como uma pessoa melhor, coisa que você não é. Porque teve que um Deus morrer por você para poder te reatar na relação com Deus.
Então, como que você vai olhar para o teu marido, para a tua esposa, para o teu pai, para a tua mãe, para o teu vizinho, para o teu cliente, de uma forma de superioridade? Isso é falta de conectar o evangelho às minhas dores, à minha vida cotidiana. Muita gente não conecta o evangelho nas suas crises domésticas. Não conseguem ter a mesma bondade e misericórdia que recebe de Jesus com o cônjuge. Porque em casa nós sabemos os botões que temos que apertar, né? A gente sabe direitinho, né? Quando a gente quer infernizar, a gente sabe os botões que apertar. A gente é bom nisso. A gente é bom em ser mal. Quando a gente quer, a gente apronta. Você sabe que não tem que apertar esse botão. Você sabe que não deve pressionar nesse lado. Você sabe que tem uma fragilidade. Mas lá de fora, na comunidade, você tem sempre alguém que estende o braço para você, alguém que entende a sua dor, alguém que está ali com você, que fala, não, vamos orar por isso, que dá valor à tua dor. Mas você chega dentro de casa, com as pessoas, com as suas limitações, você não tem nem 50% da paciência que os de fora têm com você. Como que a gente está conectando o evangelho à nossa vida prática? Isso é uma espiritualidade tóxica. Quando a gente não conecta as verdades que a gente aprende aqui e na convivência mútua a todos os ambientes da vida. As pessoas às vezes ficam bravas comigo e falam assim, já vem o Rodrigo espiritualizar as coisas. Eu não estou espiritualizando as coisas, só que eu não consigo enxergar o mundo se não for pela lente do evangelho. Eu não consigo enxergar as relações entre as pessoas se não for pela lente do evangelho, pelo aquilo que Jesus está ensinando. É isso que me mantém saudável, que me mantém rodando. Nós não podemos segmentar, deixar o evangelho só para os domingos. E na semana, atirei o pau no gato, mano. O bicho pega, geral. E o gato sai cantando miau, miau. Eu não estou nem aí, porque eu atirei mesmo o pau no gato. Aí no domingo, vamos proteger os animais, são cuidados de Deus, são criados por Deus, a bênção. E que tem uma conexão nisso, isso é esquizofrenia. Esquizofrenia espiritual, cara, não dá. Precisamos integrar isso. Então, contar os nossos dias é perceber e não viver uma espiritualidade tóxica. E muito menos viver uma espiritualidade fitness. Tem a galera do CrossFit. Sabe qual é o problema do CrossFit? Nada contra quem faz. A minha fisioterapeuta falou. Ela falou o seguinte, que eu estou fazendo fisioterapia por causa da mão. Ela falou o seguinte para mim, falou assim, o problema do CrossFit, essas mulheres vão tudo daqui a alguns anos, vão tudo estar com as costas tudo zoadas, vão ter que vir aqui para mim para eu cuidar. E por quê? Não tem supervisão. Aí ela começou a fazer, os agachamentos, como é que faz? Ela mostrou o errado e mostrou o certo. O exercício, como é que é? Mostrou errado e mostrou o certo. E a mulherada toda na fisioterapia prestando atenção. Todo mundo com medo, todo mundo assim, vai estragar. Aí citou umas modelos bombadas que parecem muito no Instagram e tal, falando. Isso aí, vai estar com artrose, com artrite daqui a 10 anos. Vai estar tudo torto. E começou a descer a lenha. Mas o que eu peguei? É um exercício que não tem muita supervisão em alguns lugares. Outros lugares tem. O evangelho, a espiritualidade, você não pode caminhar sem supervisão. Você não pode caminhar sem prestar conta. Por isso que eu incentivo o grupo das meninas. Isso é prestar conta. É estar uma com a outra. É estar junto. Deus me livre do que acontece nesse grupo do WhatsApp das meninas. Eu só sei que os maridos devem ser o cardápio principal. Mas eu incentivo, porque é nessa relação que uma vai abrindo com a outra, vai colocando as questões, as dificuldades, uma vai protegendo a outra e vai cobrando. Falei, como é que tá? Porque relacionamento sem cobrança não é relacionamento de amor. Relacionamento sem cobrança não é relacionamento de amor. Então tem que cobrar. Como é que tá? Estabelecer metas, saber a dor de um do outro. Isso é um relacionamento. Isso é uma espiritualidade que não é fitness. Não é sem supervisão, não é crossfit. E a espiritualidade fitness é aquela assim. Paulo diz assim, vocês já eram para estar comendo alimento sólido, mas vocês estão tomando leitinho como se fossem crianças ainda. E como essa onda fitness é que tudo comer pouco, comer arroz integral, comer 2 colheres de milho, 1 colher de vagem, 100 gramas da mistura, inferno. Às vezes você está com uma fome desgraçada, você é uma marmitinha desse tamanho. Mas vamos que vamos, tem que
emagrecer, né? Cheguei aos 40, vamos nessa. Aí, a gente aplica isso à espiritualidade. Não, eu não preciso fazer oração da manhã e da noite, não. Só oração da manhã, dia sim, dia não, já é o suficiente. Shakezinho da erva. Já tomei muito, adoro. Sabe, a gente não investe nisso. A espiritualidade era para ser algo rústico, bruto, sistemático. É para você desvendar esse baú de mistério chamado Reino de Deus, que a Bíblia fala que é como um baú, e cada vez que você tira uma coisa nova sai. É um mergulhar em Deus, mas a gente não. Tô light. Ler livro do... Não, pastor, eu estou lendo um livro do Paulo Coelho. O que o pastor mandou não vai dar para ler agora, não. Pô, meu, agora na cara, maior esforço para selecionar os livros, para mandar para você, e você fica... Vou ler, não, porque esse aqui, o Milagre da Manhã. Best-seller, né? No meio corporativo, Milagre da Manhã. Estou ensinando vocês o Milagre da Manhã, ó, pega aquela porcaria daquele livro, gasta o dinheiro, desafio você. Gasta seu dinheiro, miserável. Compra aquele livro. Quando você abrir aquela porcaria, que é best-seller, nada contra o autor, tá? Mas quando você abrir, você vai ver que o que eu estou te ensinando, batendo na tecla com você, todo dia, oração da manhã, oração da noite, é o que o cara ensina, só que no meio corporativo, aí todo mundo, uau, o cara é o cara. E você tem isso de graça. Todo domingo alguém falando na tua cabeça, e você fica aí desdenhando, achando que o pastor está querendo, facilita a minha vida aí, pô. Se você tiver com Deus, menos problema você vai ter, menos eu vou ter que cuidar de você, mano. Entendeu? É por aí. Então, a gente podia ter uma espiritualidade mais densa, mas não, nós nivelamos por baixo. Nós nivelamos muito por baixo, muito pelo leve. E o que o salmista está dizendo, Deus me ensina a contar os meus dias. Me ensina a perceber isso. Porque se você consumir a vida na velocidade que você está acostumado a viver hoje, você não vai conseguir alcançar sabedoria. Olha o que a Elis Regina disse há anos atrás numa canção chamada Fechado para Balanço. Olha o que ela diz. Gasto sola de sapato, mas aqui custa barato. Cada sola de sapato custa um samba e meio. E o resto não dá despesa. Viver não me custa nada. Viver só me custa a vida. E a minha vida foi dada. Sabe o que ela está dizendo? Sabe o que me dá a entender? Cara, viver é barato. Minha vida foi dada, foi de graça. Viver só me custa a vida. Dá a impressão de que por ter sido de graça foi barato. Mas a vida que você tem hoje para viver, ela foi dada de graça, mas não foi barata. Custou a vida de um Deus, o sangue do melhor homem que já pisou nessa terra, chamado Jesus Cristo, que não pecou em momento nenhum, que nasceu de uma maneira extraordinária da sua mãe, nasceu sem pecado, viveu a sua vida, ensinou as pessoas, e na hora de receber o seu grande prêmio, que seria a vida, ele entregou-se à morte por mim e por você, para pagar a nossa dívida, porque a morte dele faz a nossa vida valer a pena. A morte dele paga o preço da nossa vida. Então você vive pela graça, mas não foi barato. Não foi uma graça barata, como dizia Dietrich Bonhoeffer. Não foi uma graça barata. Custou a vida de um Deus. E a terceira coisa que esse versículo me inspira é que diz, ensina-nos a contar nossos dias. Deixa eu lembrar do versículo aqui. Ensina-nos a contar os nossos dias para que o nosso coração alcance sabedoria. A terceira parte é para que o nosso coração alcance sabedoria. E agora eu vou te falar uma coisa muito séria. Eu quero que você guarde isso da sua cabeça. Envelhecer é obrigatório. Amadurecer é opcional. Guarda isso. Envelhecer é obrigatório. Embora você lute contra isso, quando você compra aquele creme, Renew, né? Usa até Cicatricure para dar uma subida na parada, usa um botoxinho. Você pode brigar à vontade, mas toda vez que você olhar no espelho, cada ruga vai te matar.
Cada ruga que você olhar, cada quilinho que você ganhar, vai ser uma morte lenta que você vai sofrer nessa guerra. Mas envelhecer é obrigatório, mas amadurecer não. Amadurecer é opcional. E nós temos dois fenômenos que mostram muito isso para nós, que atingem as pessoas hoje, que é a adolescência e a síndrome de Peter Pan. O que é isso? Adolescente são pessoas que facilmente adotam características típicas de adolescente e que na fase que se encontram tornam-se atípico para esses indivíduos. Ou seja, ela não se adequa à fase da vida que ela está. Então você vê muitas pessoas assim, coroas, usando roupinha de garotão. Você vê pessoas mais velhas mãe se vestindo igual filha. Você vê muito isso. Tem a parte positiva que os mais velhos, as pessoas mais velhas estão começando a ir para a academia, estão começando a cuidar mais do corpo. Isso é saudável. O problema é aqui, ó. Quando a chave não muda, quando você não vive a sua fase, então é chamado de adolescente. É a adolescência na vida adulta. Quando seus sentimentos não amadurecem, quando você não consegue dar nome aos seus sentimentos, você não consegue viver a etapa que você está. Isso serve tanto para homem quanto para mulher. Tem também a síndrome do Peter Pan. Essa síndrome do Peter Pan é legal pra caramba. Segundo a Amanda Bonilha, ela faz psicoterapia de orientação analítica, ela diz o seguinte: na síndrome de Peter Pan, a pessoa fica presa a outra realidade, não se importando com os compromissos cotidianos. O que é isso? Ela explica o seguinte, que isso não tem ligação com ser infantil, a síndrome de Peter Pan, mas com o fato da pessoa não querer se comprometer com nada. Ela não tem comprometimento sério com nada. Nesse caso, o indivíduo não se envolve como deveria no trabalho, nas questões familiares, nos estudos, nos relacionamentos amorosos, enfim, se omite da realidade sendo imaturo. Isso afeta bastante homens. Isso afeta bastante homens. Mulherada gosta de alfinetar, velho. Eu fico até quieto aqui para não complicar a vida. Entendeu? Nós só vamos conseguir alcançar, ser sábios, amadurecer, quando nós passamos por esse processo. E aí o salmista diz, ele mostra para a gente aonde ele estava quando ele escreveu isso. Ele diz o seguinte: volta-te, Senhor. Até quando será assim? Tem compaixão dos teus servos. Satisfaz-nos pela manhã com o teu amor leal e todos os nossos dias cantaremos felizes. Quando o salmista mostra isso para nós, ele está dizendo assim: agora eu entendi onde você está. Ele está no momento de crise. Porque ele fala: volta-te, Senhor. Mas por que você sabe só por ele falar volta-te, Senhor? Porque o Senhor está longe. E como é que você sabe que o Senhor está longe? Por causa do verbo que ele usa. Toda vez aqui eu dou a bênção apostólica, a bênção sacerdotal para vocês. Que o Senhor abençoe e guarde você. Aí, na versão que eu uso, que o Senhor olhe para você bem nos olhos. Na versão normal, o que é? Que Ele volte para você o seu rosto. Quando o Senhor volta o rosto para você, você tem paz. Quando o Senhor vira o rosto, você está em agonia. O salmista estava numa situação, por causa do seu pecado, por causa da sua condição, em que Deus se virou. Então, ele estava numa situação em que Deus estava de costas para ele. E ele pede: Senhor, volta, por favor. Não fica mais assim. A gente não vai aguentar viver longe de você. Sabe o que é o problema? O salmista consegue entender isso, mas você não. Sabe por que você não? Porque você acha que você sustenta a sua vida no estágio que ela está. Você acha que você tem a capacidade de se manter são e salvo nesse mundo louco. Você é capaz de se manter são e salvo. Por isso você não recorre às suas orações da manhã e da noite diariamente, você não cria um ritmo. Porque você fala, só um pouquinho dá. Porque você acha que você é prepotente. Você acha que você consegue fazer. Você acha que você dá conta, mesmo quando o Senhor está de costa para você. E é aí que eu e você, a gente se ferra. É aí que a gente se dá mal. Porque a gente vai começando a viver afastado do Senhor. A nossa paciência diminui.
a nossa mansidão diminui, o nosso amor próprio diminui, todo fruto do Espírito começa a se esvair de dentro de nós, o Espírito começa a se apagar, e aí você acha que o mundo está contra você, que todo mundo está contra você, que o problema está em todo mundo, mas no fundo, o problema é que você não ouve o teu pastor, o problema é que você é prepotente, e aí quando você entra em crise, todo mundo está errado, menos você. O pastor diz, meu irmão, crie um ritmo de vida, aprenda a fazer oração da manhã e da noite. O pastor gasta todo domingo tempo separando o texto para você não ter preocupação, para você saber no dia exato o que você tem que fazer, para fazer a manutenção. Mas a nossa prepotência acha, eu dou conta. A gente bate no peito e fala, eu dou conta. Adão também falou isso. Eva também falou. Não, deixa comigo, eu dou conta. A draga que nós estamos. Olha a draga que nós estamos por causa de ser independente. Né? Mas aí ele diz, Senhor, eu preciso de você, volta. Então eu já falei para você que essa poesia ela é escrita em momento de angústia e ela demonstra a sua dependência. O salmista demonstra a sua dependência quando ele fala, volta-te, porque sem você eu não consigo viver. Se você quer ver, o eco desse texto está no Números capítulo 6, versículo 24 a 26, que é a bênção que eu sempre uso aqui, depois você lê em casa. E por último, ele diz, satisfaze-nos pela manhã com teu amor leal. O que o salmista está querendo dizer? Que com a ruptura, lá em Adão e Eva, nós perdemos a capacidade de amar e de sermos amados. À medida em que vamos nos frustrando, à medida que vamos vivendo, a gente vai se frustrando, porque a gente não encontra alguém que nos ame com um amor leal, com um amor que a gente acha que a gente merece. Então, o que a gente faz? A gente joga essa necessidade de ser amado no namorado. Aí a gente vê que o namorado não dá conta. A gente joga no namorada, vê que não dá conta. Aí a gente fala assim, não, eu vou me casar. Porque essa pessoa, quando a gente casar, ela vai me amar com amor leal. Aí você casa com o indivíduo, você casa com aquela indivídua. Aí depois de 6 meses, ele faz algo, ela faz algo que você nunca imaginou que faria na vida. E aí você percebe que não vai ser dessa pessoa que você vai ter o amor leal que você tanto queria. Mas você não deixa a peteca cair, você fala assim, se o meu marido ou minha esposa não me ama com amor leal, o meu filho, a minha filha, vai me amar com amor leal. Eu vou cuidar tão bem, eu vou tratar tão bem, que vai me amar com amor leal. Aí a criança, quando é pequena, a criança quer ficar mais com o tio do que com você. A criança, quando vai para casa do tio, nem dá tchau para a mãe. E aí? E o coração começa a apertar. A criança vai crescendo, vai se tornando independente, e você percebe que nem o teu filho, que você deu tanto amor e carinho, que você dedicou a tua vida, não vai te amar com amor leal. Aí você se frustra. Mas você fala, mas o meu neto vai me amar com amor leal, porque eu vou ser um excelente avó, um excelente avô. E aí você dedica para ser o melhor avô, mais conectado, a melhor avó, e papapá. E aí você chega ao ambiente que você percebe que o seu neto também não vai te amar com amor leal. E aí você fica frustrado. Até o momento em que você enxerga que somente na relação com Deus, você vai ser suprido da sua necessidade de amor leal. Somente em Deus você vai ser instruído em como amar, você vai ter restaurado a sua capacidade de amar e de ser amado de volta. Se você estiver cheio do amor de Deus, você não se frustrará, pois não usará o amor como moeda de troca. A construção desse relacionamento com Deus é uma questão de vida ou morte, de viver amargo ou viver adocicado, é de viver frustrado ou viver bem. A Michaela Maroney diz o seguinte, ela era uma ginasta, medalhista de ouro nas Olimpíadas,
passou por um momento muito difícil, que foi abusada pelo médico daquele escândalo todo, da Simone Biles e tudo mais, mas ela diz o seguinte, e dá para aplicar nesse quesito que eu estou falando. Ela fala assim, não pratique até apenas conseguir acertar. Pratique até que você fique tão bom que não consiga errar. Não pratique sua vida com Deus, suas práticas, até que você consiga fazer todo dia. Pratique até quando você não conseguir deixar de fazer. Até aquilo incorporar na tua vida como café da manhã, como almoço, como algo que você não consegue mais deixar de fazer. É assim que a gente faz a manutenção da vida com Deus. Esse é o nosso trabalho. Essa é a nossa obra. São as práticas espirituais que a gente tem que fazer, são os livros que a gente tem que ler, são as conexões com Deus que a gente tem que fazer. E o salmista termina o salmo dizendo, dá-nos alegria pelo tempo em que nos afligiste, pelos anos em que tanto sofremos. Sejam manifestos os teus feitos aos teus servos e aos filhos dele o teu esplendor. Esteja sobre nós a bondade do nosso Deus soberano. Consolida para nós a obra de nossas mãos. Consolida a obra de nossas mãos. Qual é a obra da sua mão? O que a gente acabou de fazer. Todo o esforço que você empenha para estar com Deus, Deus vai consolidar, vai dar o resultado. Ele vai te dar força. Mas Ele consolida. Tem a sua obra. A obra é tua. A obra é tua. Há algo a ser feito por nós. Há a nossa parte. E Deus certamente consolidará. Ganhar a consciência que o momento de dor significou algo positivo não é ser masoquista. Não é gostar de sofrer. Mas é entender o seu momento. E aí eu quero encerrar com um resumo. Como posso aprender a contar os nossos dias? Primeiro, integrando na minha história os momentos de crise. Segundo, confiando que Ele está comigo na jornada, que eu não caminho sozinho. Terceiro, me alimentando diariamente. Quarto, fazendo a obra da sua mão. A sabedoria não vem pelo ócio. Sabedoria não vem pelo ócio. Minha pergunta para você é, você tem aprendido a contar os seus dias ou está sendo engolido pela sua vida? Ainda dá tempo. Ainda dá tempo. Vamos orar? Feche seus olhinhos, fique a sós com Jesus. Vamos falar com Deus. Pai querido, ajuda-nos a contar os nossos dias. Ajuda-nos a perceber quando nós não estamos cientes daquilo que temos que fazer, quando nós estamos andando fora dessa realidade. Deus, eu queria te pedir que nos ajudasse a refletir, a olhar para dentro de nós, a perceber os nossos caminhos e nos orientar. Que possamos sair dessa semana de reflexão, entendendo quem é quem cuida de quem, e entender que nós podemos desfrutar muito mais do que Tu nos tem ensinado, do que nós temos aproveitado. Ensina-nos, ó Deus, a contar os nossos dias de tal forma que a gente alcance um coração sábio. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Eu quero terminar lendo para você, na versão A Mensagem, a parte final desse salmo, que diz: ó, ensina-nos a aproveitar a vida, ensina-nos a viver bem e sabiamente. Volta, ó Eterno. Por quanto tempo teremos que esperar? Trata teus servos com bondade, surpreende-nos com o teu amor ao amanhecer. Então saltaremos e dançaremos durante o dia todo. Compensa os tempos desfavoráveis com uma vida boa, pois temos visto maldade durante toda a nossa existência. Que teus servos possam te ver naquilo em que és bom,
em governar e abençoar teus filhos. Que o amor do Senhor, o nosso Deus, esteja sobre nós e confirme o trabalho que fazemos. Ó sim, confirma o trabalho que fazemos. Querido, essa parte me chama muita atenção, que os teus servos possam te ver naquilo que tu és bom, em governar e abençoar os teus filhos. Que Deus governe a tua vida e abençoe você, em nome de Jesus. Amém? Quero despedir do pessoal que está em casa. Deus te abençoe, tenha uma ótima semana.